Esporte Terê. Esporte Terê FM. Felipe Abreu. Opa! Tá na área. Olha o cara aí. Boa tarde, Felipe. Beleza? Tranquilo? Fala, Zequinha. Boa tarde. Tranquilo. Que madrugada movimentada, hein? Madrugada de terça-feira, hein, meu amigo? Cara, a regra é não ganhe de 8-0. Tem que ser de 9, coisa e tal. Mas rapaz. Flamengo demitiu o Felipe Luiz, Acho mas já que- tem novo técnico. Rapaz! Sim, acho que Que ganhar doideira. era indiferente a quantidade, o placar, né? Mas Acho que era indiferente. madrugada movimentada Sim, mesmo. muito como você movimentada, mas de fato, o Flamengo já tem treinador. Provavelmente já tinha quando decidiu demitir o Felipe Luiz, né? A informação pra é quem não essa. sabe, o Felipe Luiz foi demitido na madrugada de ontem, por volta, logo após a entrevista coletiva, que ele concedeu normalmente à imprensa, embora tenha falado em um tom meio diferente, né? Em um tom meio que de despedida em alguns momentos. Mas ele realmente concedeu a entrevista coletiva e só depois foi demitido. Todo mundo foi pego de surpresa. Felipe Luiz, staff, jogadores. Um monte de jogador fez questão de ligar pra ele, né? Apoiá-lo. Agora o Flamengo vai ser treinado pelo Leonardo Jardim. O último trabalho dele foi no Cruzeiro. Ele saiu em dezembro do ano passado do Cruzeiro, alegando problemas particulares, chorou inclusive na declaração de despedida dele, né? Chegou a dar declarações falando que no Brasil só treinaria o Cruzeiro e tal, né? Reclamou muito do futebol brasileiro, falou muito mal do futebol brasileiro. Mas voltou, realmente, ele tirou um tempo, né, pra ele, não fez nenhum outro trabalho pós-Cruzeiro, tava possivelmente resolvendo questões familiares, né? Foi o que ele falou. Que ele falou. E precisava dar um tempo, tá certo. Sim, mas já é público que o Flamengo já vinha alinhando com o Leonardo Jardim antes mesmo de conversar com o Felipe Luiz. Isso é óbvio, né, cara? Demitiu o Felipe Luiz, sei lá, 1h, 2h da manhã. E agora, pela manhã, ainda não teve anúncio oficial, porque ele ainda não assinou o contrato, mas já tem amplamente divulgado na imprensa que o Leonardo Jardim é o novo treinador do Flamengo. Então é sinal que já tava tudo certo. Tava alinhado. Sim, até acredito, cara, que foi dito na imprensa, né, que o BAP já queria a demissão do Felipe Luiz na final da Recopa Sul-Americana contra o Lanús e que o Boto pediu pra segurar um pouquinho por causa de todos os problemas, né, tudo aquilo que vinha com isso. Então ia ficar aquela, mas o Boto não contrata, o Boto não tem treinador e tal, né, porque demora, é um processo demorado. Mas E não teria jeito, e o fato do Leonardo Jardim ter vindo ao Brasil porque tem um casamento da filha, eu não me lembro quem, de algum familiar do Pedrinho BH, que é dono do Cruzeiro, fez o Flamengo acelerar isso tudo. Correu pra poder contratar o cara. Sim, o Flamengo poder conversar, né? Sim, o Flamengo correr pra poder contratar o Leonardo Jardim e acabou antecipando, até porque tinha uma reunião marcada entre Boto, Felipe Luiz e BAP. Verdade é que o BAP já não estava feliz com o Felipe Luiz desde a renovação, né, Zeca? O Felipe Luiz deu uma cozinhada no Flamengo, o BAP não gostou, o BAP não gostou das declarações do Felipe Luiz depois do jogo contra o Lanús, na verdade já tinha tipo uma rusga ali entre Felipe Luiz e BAP, o BAP, embora tenha dado publicamente respaldo ao Felipe Luiz, ele já não estava muito feliz, até porque o Felipe Luiz era um cara do Landim, né? Quem botou o Felipe Luiz pra assumir o cargo de treinador do Flamengo foi o Landim, e o BAP é o tipo do cara que gosta de ter, como eu vi na internet, a digital dele em tudo. Então, de certa forma, eu acho que isso também pesa contra. Às vezes, sim, isso né? pesa contra, porque lá no futuro o pessoal, porque o Landim, enquanto ele botou o Felipe Luiz, né, que lançou o Felipe Luiz no profissional, não sei o quê, e o BAP é um cara de um ego muito grande, inflado. Isso que eu ia falar, porque isso aí realmente é questão do ego. Ganhou, mas não foi você que contratou o cara tá ganhando tudo. Agora, é impressionante, né? O Felipe Luiz, tudo bem, a gente concorda, não tem como você falar diferente que o início dessa temporada... Então, eu vou te falar... Foi horrível, tá sendo horrível pro Flamengo. Vou te falar números. Mas o cara foi campeão da Libertadores do Brasileiro. Vou te falar números, né? então. O Felipe Luiz deixa o Flamengo com 101 jogos, né? O Felipe Luiz tem praticamente 70%, 69,9% de aproveitamento no Flamengo. São 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas. Das 15 derrotas, 5 foram esse ano, irmão. É o pior começo de temporada do Flamengo em 10 anos. É verdade. Só que isso aí, eu acho que tinha que ser medido pela diferença também das temporadas. É uma temporada que é atípica pra muita gente. O Cruzeiro também não tá bem, né? O Cruzeiro também vem sofrendo, óbvio, o Cruzeiro não teve Recopa Sul-Americana nem Supercopa do Brasil, né? Que isso foi talvez o maior peso aí pro Flamengo, foi essas duas competições. Tem que ganhar os títulos, sim, né?
A questão do Flamengo é o seguinte, se investe muito, então tem que ganhar muito. Tem que ter retorno, meio sim. termo. É uma temporada diferente, não é que tudo assim começou também, antes, né? Tudo começou muito antes e o Felipe acabou pagando com isso, mas, de fato, o Felipe deixa o Flamengo também como o segundo treinador mais vitorioso da história do clube, tem 5 títulos, a Copa do Brasil em 2024, Supercopa em 2025, Carioca em 2025, Libertadores em 2025 e Brasileirão em 2025. Então, é um cara multicampeão. Eu não concordo com a demissão dele hoje. Podia esperar mais um pouco. Tudo bem. Sim, não a gente acho sabe que se continuasse, não ia ter jeito mesmo. Acho que não, podia esperar. assim, mas você acredita que o Flamengo ia manter esse ritmo aí até o final do ano? Se mantiver, meu amigo, nem Libertadores pega. É verdade. E assim... Não passa nem na primeira fase. Vou te falar que até grupos. pro Jardim, a forma que foi feito pra ele também não é bom não, cara. Porque ele vai assumir o trabalho de um cara multicampeão, assim como foi ruim pra quem assumiu depois de Jesus, cara. Cobrança vai ser grande. Sim, é um cara multicampeão. Tava num momento ruim? Tava, mas acho que nem o flamenguista mais pessimista imaginava que o Flamengo ia se manter dessa forma. É uma questão de ajuste, óbvio. O Felipe precisava mudar também as convicções dele, mas era questão de ajustar realmente. Sim, né? exatamente. E eu acho que o fato de ter ganho de 8-0 do Madureira piorou a situação da demissão, porque foi um momento que... Agora, né? Se realmente o presidente, o BAP, não queria... Se o Flamengo fosse campeão carioca, qual seria o argumento dele? Ia ser pior ainda. Ele não ia... Como ele ia mandar? Mas eu acho que ele ia rodar agora, no meio da semana. Mas o fato do Leonardo tá no Brasil e ter um contato direto com o Pedrinho BH e o Tite também tá ameaçado no Cruzeiro, não surpreenda se o Felipe Luiz for assumir o Cruzeiro. Eu não acredito, porque eu acho... assim, né? Parece que tem uma cláusula no contrato que o Flamengo mantém o pagamento do salário do Felipe até ele acertar contra o clube. Se realmente for isso, acredito que o Felipe vá para a Europa para poder terminar a licença europeia lá como treinador, porque ele não tem ainda. Então, eu acredito que o Felipe tira um tempo para ele, para depois sim assumir um time, acredito eu, que pela Europa. Já deve ter proposta, né? Já deve chegar proposta. Dizem que enquanto estava renovando com o Flamengo, parece que os donos do Chelsea fizeram contato com ele, mas não pro Chelsea, para um outro time deles. E talvez por isso o Felipe tinha, né, demorado tanto a aceitar a renovação com o Flamengo, deu uma cozinhada no Flamengo, e isso deu também o BAP descobriu isso deu uma mexida com o BAP. Agora vão aparecer várias teorias de conspiração. A gente vai saber mais se o Felipe decidir falar. Não acho que é perfil dele falar, mas como o pessoal tá batendo e muita coisa tá sendo dita, pode ser que ele fale, né? Fato é que para os supersticiosos de plantão temos semelhanças. Sabe com que ano? 2023, meu amigo. Lembra de 2023? 2023. Um treinador multicampeão que tinha sido campeão na temporada passada de Libertadores e Copa do Brasil foi demitido no início do ano. Naquela época ele nem chegou a fazer jogos pelo Flamengo, foi o Dorival Júnior, né, que foi demitido. Também tivemos o retorno de um craque meio-campo vindo da Europa. Naquela época o Gerson voltava pro Flamengo, agora o Paquetá, né? O Flamengo também foi vice da Recopa Sul-Americana e também foi vice da Supercopa do Brasil. É verdade. Né? E também tem outra semelhança. O Flamengo também jogaria a final do Carioca, jogou a final do Carioca com o Fluminense. Naquele ano perdeu, o Flamengo ainda vai jogar, a gente vai saber ainda quem será o campeão. E quem assumiu o Flamengo também foi um português. Naquela época, o Vitor Pereira. E todo mundo sabe o que aconteceu, né? Não preciso falar mais nada. Não foi muito legal, não né? mesmo. Muito bom, mesmo. Direto do túnel do tempo, bicho. Rapaz, várias semelhanças. Será 2026 o novo 2023? 2023 o Flamengo não ganhou nada, né, Zé? Vamos acompanhar, né? Agora, vamos realmente, ver. assim, se já tivessem tudo alinhado com o Léo Jardim, o Felipe Luiz não ia estar à beira do campo ontem contra o Madureira. Eu acho que já tinha, Zeca. Eu acho que... Não, mas eu acho o seguinte... acho que não tinha 100%. Lógico que não foi tem, porque o cara não assinou. Mas 90% de certeza. Tá 99,9%. Se ele tivesse falado antes, ele já ia pegar e ser o novo técnico antes desse jogo contra o Madureira. Eu acho que não. Eu acho que realmente foi cara, assim que o Flamengo já tem... Não tem o jeito de gerir isso, né, cara? Você lembra que o Rogério Ceni foi demitido às 3 horas da manhã. Então, assim, já mostra que não é da gestão, é do clube mesmo. O clube não sabe se desligar ou fazer de forma bem feita esse tipo de desligamento. Em 2019, com o Abel Braga também foi assim. Foi negociaram né? com o Jorge Jesus, aí depois todo mundo descobriu. Cara, enquanto ele era técnico ainda, e aí Jorge Jesus, isso é uma prática comum que os treinadores odeiam. Aqui no Brasil eles falam que não negocie se o coleguinha tiver empregado ainda. Mentira, todo mundo negocia antes. Claro que negocia antes. Ninguém demite um treinador igual o Felipe Luiz, que mal ou bem, não tem argumento. Perdeu duas competições. Perdeu, mas é um começo de temporada. O Boto mesmo foi um cara que falou que quando chegou, falou.
que no início de temporada vocês podem brigar comigo. Eu quero que vocês sorriam, comemorem no final da temporada. Né? Então a gente tá no começo da temporada, tudo bem, perdemos 2 títulos, sim, mas não tava na hora. Eu acho que era tempo ainda tinha tempo de deixar o cara trabalhar, porque por tudo que ele mostrou nesse pouco tempo que ele teve de Flamengo. É isso. Nos 101 jogos. Certo é que o Flamengo ganhou ontem, de goleada, teve técnico ficou, demitido, hoje já tem um novo técnico. E tem novidade também, na madrugada foi muito movimentada, vamos passar do Flamengo, que senão a gente vai falar só de Flamengo hoje. Teve novidade também no Fluminense, né, Zeca? O Fluminense, a gente falou das possíveis contratações, e o Fluminense fechou as 2 que a gente comentou ontem. Fechou com o centroavante, o Rodrigo Castilho, né, o argentino, ele jogava no Lanús, né? Ele chegou, inclusive, já na madrugada dessa terça-feira no Rio de Janeiro para fazer exames e assinar contrato com o Fluminense. O contrato deve ser de 5 anos, até o fim de 2031. O Fluminense vai pagar cerca de 10 milhões de dólares, pouco mais de 52 milhões de reais, de forma parcelada até o fim de 2028 ao Lanús, né? É muito bom jogador, jogou a final da Recopa Sul-Americana, fez 4 gols no Flamengo, teve 2 anulados, então só valeram 2, mas ainda assim fez 4 gols. É muito bom jogador, é uma aposta porque vem para um país novo, vai tentar fazer a história dele aqui no Fluminense. O Fluminense também fechou a contratação do Julián Milán. Ele é zagueiro, ele é colombiano, conversou com o Arias deu boas referências do Fluminense pra ele e ele aceitou dúvida, vir. Né? O Fluminense venceu a concorrência de alguns times brasileiros. Ele também já chegou no Rio de Janeiro nessa madrugada de terça-feira. Lembrando que hoje estamos nas últimas horas aí da janela de transferências. Por isso essa correria aí, né? E olha só, Zeca, eles vão poder jogar a final do Carioca? Não vão. Mesmo que regularizados, podem ser regularizados, mas só vão poder jogar a partir do dia 12. É a partida que o Fluminense joga com o Remo. Porque as inscrições para as finais do Carioca terminaram antes da semifinal. Então não tem uma nova inscrição pra final. Porque imagina, aí na final, uma galera Imagina o Castilho joga a final de novo quando o Flamengo faz gol de novo. Nossa, mãe do céu. Ele falou aqui, gostaria, seria lindo. Imagina. Seria lindo se ele pudesse continuar sendo o carrasco do Flamengo. Aí seria carrasco mesmo. Em pouco tempo, assim, o cara de 2 times diferentes. O rei do Fla-Flu assim. não, né? Mas o algoz principal do Flamengo, meu amigo. Imagina. É bom jogador. Mas tem jogadores que contra o Flamengo, meu amigo, costumam marcar sempre, costumam ir às redes sempre. Bom, o Vasco, cara, teve 2 recusas ontem do Renato Gaúcho. Se ele recusar a terceira vez, vai pedir música. Terceira vez não, né? Não, então, agora não. Parece que tá por detalhes aí de fechar com o Vasco o Renato Gaúcho, inclusive, de repente até anunciou. Mas, realmente... Por enquanto não, mas realmente deve estar quase tudo certo. O Renato Gaúcho recusou por 2 vezes aí, 2 propostas do Vasco, né? Parece que a diferença do que o Vasco tinha oferecido era... Porque o Renato queria... Era entre 10% e 20% de valores, né? Até porque o Renato já aceitou o projeto do Vasco. Isso. Só faltavam realmente acertar valores. No futebol tá tranquilo. E na terceira proposta, parece que a diretoria do Vasco conseguiu chegar mais próximo ao que o Renato queria. E, ao que tudo indica, as coisas vão andar para um desfecho positivo, né? Para a quarta passagem terceira passagem do Renato Gaúcho pelo Vasco. Ele treinou o Vasco 2005, 2006 e depois voltou em 2008 e agora voltaria em 2026. Volta, né? Em 2026, deve voltar em 2026. E, cara, mas agora tá indo tudo bem. Talvez agora, já que ele aceitou, ele falou que tá beleza, a terceira proposta agradou ele, agora seu din-din no bolso. E fazer um bom trabalho depois ali no Vasco, não é isso? E sobre a madrugada de terça-feira no Botafogo, não teve nada, foi tranquilo, graças a Deus. Quase que o torcedor pro live, agora é vez do Botafogo, faltava o Botafogo. Botafogo joga hoje. Sim, Botafogo joga, a terceira fase da Libertadores, a famosa pré-Libertadores, né, Zeca? É o jogo de ida contra o Barcelona de Guayaquil, lá em Guayaquil, no Equador. O jogo é às 9h30 da noite. E... depois de o Martim Anselmo ter escalado o Botafogo mesclado aí contra o Boa Vista pelo campeonato, pela Taça Rio, na verdade, ele agora vai voltar pro time titular, óbvio, né? Ele não é louco nem nada, Exatamente. Ele vai usar tudo que tem de melhor aí nessa partida de ida da pré-Libertadores. Principalmente o seguinte, que tem que passar, né? Porque senão depois fica fora. Vai até pra Sul-Americano, coisa e tal, mas foca é Libertadores. O Arthur Baixolinha, o baixinho lá, ele é desfalque, né? Ele tá com desgaste e desconforto muscular, na verdade, e não foi relacionado pra partida. O goleiro Neto continua fora pelo terceiro jogo consecutivo. Cara, o Neto tá desprestigiado. Exatamente, tá desprestigiado com o Martim Anselmo. Na verdade, falhou muito, né, cara? É difícil você bancar um cara assim. Ele me lembra muito o Alex Muralha, cara, naquela época de Flamengo lá. Cara, assim, não, aí também não. Não pela como é que eu vou dizer? As falhas esdrúxulas. Mas porque perdeu o espaço porque acabava falhando demais. A questão é o seguinte, ele veio
um titular absoluto. Sim, aí precisa de um ele cara veio pra assumir o experiente, gol do John. Aí, de repente, o cara, né, não dá 100%, tem que ser. O goleiro é assim, 100% de confiança ali. Então, pô, paguei um dinheiro no cara, o cara vem... E faz não total adianta. diferença no sistema defensivo um goleiro que passa lógico, confiança pra zaga, meu lógico, amigo. é. Então, É realmente, o Botafogo precisa... Ainda não tem esse goleiro. Eu acho que o Léo Link pode ser que adquira isso, né? Até o Neto mesmo pode construir isso se tiver chance, né? Não sei se o Anselmo vai dar chances pro Neto. Bom, mas... 100% de confiança é muito que exagerei, né? Mas pelo menos 99,9%, tá bom? Não, tem que realmente olhar assim, não. O cara ali, ele dá confiança pra gente. Sim. Mas, enfim, agora ele vai ter que recuperar espaço. Sim. Ô Zeca, a provável escalação do Botafogo é a seguinte: Léo Link, Vitinho, Matheus Ponte, Bastos, Barbosa, Alex Telles, Newton, Danilo, Barreira, Montoro e Matheus Martins. Beleza. Essa é a provável escalação, sem um centroavante de ofício. O Matheus Martins deve fazer aí, porque sabe que ele tem a obrigação de mandar a escalação correta só uma hora antes da partida, então pode ser que ele mude. Tempo até lá, Pode ser que ele mude. Então, mas parece que ele vai optar pelo Matheus Martins, tem optado, né? O Arthur Cabral não caiu nas graças aí do Martim Anselmi, nem da torcida do Botafogo ainda não, Zeca. Não. Ô Zeca, antes dos Qualquer palpites... técnico que passar do jeito que ele tá jogando não vai cair na graça. Mas aquele melhorou um pouquinho, evoluiu um pouquinho. Sim. Ah, mas diga aí. Antes dos palpites, eu vou falar uma coisa muito triste aqui. A gente, infelizmente, o Rodrigo, o centroavante não, o atacante, né, do Real Madrid, sofreu uma lesão seríssima, tá fora da Copa do Mundo, tá fora da temporada. Ele rompeu o ligamento cruzado do joelho direito. E assim, tudo bem, né? Não era aquele cracaço de bola a nível dos que a gente já viu jogar pela seleção brasileira, mas era muito bom jogador. Não é, né? Tá vivo ainda, se Deus quiser vai voltar jogando muita bola. Mas era uma das esperanças aí pra seleção e provavelmente é um dos caras certos na lista do Ancelotti. E... Pois tá fora por conta dessa lesão, o Rodrigo, jogador do Real Madrid. Ninguém tá livre disso, né, cara? Pra poder ir pra Copa tem que jogar bola e acaba que pode realmente acontecer de se machucar. É uma lesão seríssima, assim. Fugir, infelizmente, tira o cara da Copa, é um dos caras que, sem dúvida, estaria na Copa. É isso, faltam 100 dias para a Copa do Mundo, né? Falando nisso. Tá curto aí o tempo pra ele. Pode ser que volte no meio do ano? Pode, mas muito dificilmente voltaria pra Copa. Não Praticamente seria um retorno... sei lá, recorde aí na história da medicina. Isso né? aí, não é impossível, mas é muito difícil, mas, né? Realmente. Sim, e ainda voltar ao nível pra jogar uma Copa do Mundo é muito difícil. Isso que complica ainda mais, né? Sim. Bom, vamos aqui então para os palpites. Força aí pro Rodrigo, né? O jogador Rodrigo. O Raio. O Raio, cara. Grande jogador, né? Ó, Gabriel mandou aqui, Barcelona 1, Botafogo 2. Acho que o Botafogo vai ganhar lá no Equador. O Gabriel tá mudado, né? Mas o que tá acontecendo com o Gabriel? Que coisa, né, rapaz? Tá diferente. O que será, cara? Não sei, cara. Não passa aqui mais pra falar comigo, cara. Tá de mal contigo ele? Não sei, tu cara. quer um abraço, tá igual o Clênio, carente? Eu, hein? Tempo que eu não vejo o Gabriel, cara. Tá lá no outro estúdio, tá na TV, longe pra tá na caramba. TV. O Gabriel é da TV, né? O cara das câmeras. Tá aí. certo. Bom, eu acho que o Botafogo, cara, perde hoje, mas vai ser 1-0 pra mim. Eu acho que vai ser 1-0 pro Barcelona. E você, diga aí. 1-0 Barcelona. 1-1. Acho que esse jogo tá carinha de empate. É ótimo o Botafogo um empate lá. É isso aí. Poxa, empatar lá. Tá empatar lá é ótimo. O Lanús. O Barcelona de Guayaquil jogou tem pouquíssimo tempo. Tem pouco mais de 48 horas que o Barcelona jogou lá no Campeonato Equatoriano e perdeu. Então, isso empate é bom, tá amigo. ótimo. Empatezinho tá ótimo. Então o Botafogo entra em campo às 9h30 da noite. Eu acertei o placar ontem. Mentira, acertei não. Eu falei que o Flamengo podia ganhar de 20-0, que a torcida ainda tá chateada. Inclusive, a torcida ontem vaiou o time. Antes e depois do jogo, mesmo ganhando de 8-0, a torcida vaiou. Será que isso ajudou, cara? Cara, que loucura. Porque o Felipe também foi xingado. Foi. 8-0. Ih, a Clênia apareceu aqui e falou que tá precisando de um abraço. Sério mesmo, tipo, rapaz, eu vou mostrar que eu não sou mentiroso. Ué. Ali, ó. Tá na câmera aqui, ó. Ali. Olha lá embaixo. Consegue ler? Tô precisando de abraço, sim. Tá carente o menino aí. Quem é meu? É verdade. Quem conhece mostra o DJ de novo Formoso. rapidinho pra você, será que vai dar pra ver tudo? Vou ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver se não tá xingando nada aqui, né? A gente fala bom de bobeira, né? Baixa um pouquinho, por favor, vem na câmera. Acho que o pessoal conseguiu ver. Tá rapaz. Bom. Se você falou, tá falado. Rapaz, você conhece o DJ Clênio aí, que passar por ele na rua, né? Ele é muito conhecido. Dá um abraço nele, que ele realmente... dessa vez ele assumiu que tá precisando de um abraço. E tá carente. Da outra vez a gente falou, a gente já sabia, né? Mas dessa vez ele pediu, então, gente, nosso DJ pede um abracinho. Dá um abraço no amigo. Abraço não custa nada, né? Não, melhor é isso. Não custa nada e vai fazer o cara feliz. O DJ não tá pedindo pix, é abraço. Só um abraço, tá mandando parar agora. Agora que tá ficando
bom, Clênio. Pô, maior incentivo. Vou falar um negócio, Clênio. Você é ingrato. Cara, o teu amiguinho tá aqui te ajudando. Falando, pessoal, porque às vezes vamos reforçar essa campanha todo dia. É verdade. Dê um abraço no Clênio, campanha. Dê um abraço Abrace no um Clênio. DJ. Abrace um DJ, campanha. Ele mora lá em São Bento. Vou passar o endereço e o telefone do Clênio aqui, não, que a esposa dele é brava. Valeu, um abraço. Valeu. Esporte Terê FM.